Olá, estamos aqui novamente para falar um pouco mais sobre Deus, para tocar a verdade. E, se você tem acompanhado os vídeos anteriores, você deve saber que no vídeo anterior eu falei sobre um dos atributos de Deus, que é o amor. Na verdade, eu não gosto dessa palavra ou desse conceito de atributo de Deus, porque à medida em que a gente fala de atributos de Deus, nós limitamos Deus, encaixotamos Deus em algumas qualidades que supostamente ele tem, sendo que o próprio amor, o apóstolo João vai dizer em 1 João 4,16 que Deus é amor. Então Deus não tem um atributo do amor, ele é o próprio amor. E nós conceituamos, de acordo com a própria Escritura, o que é o amor. Agora, nesse vídeo, nós continuaremos então falando um pouco desses atributos de Deus. Apesar de, como eu já disse, eu não gostar muito desse termo, mas para fins pedagógicos, é o que eu, na minha limitação, consigo aqui proferir. E os três atributos de Deus, por assim dizer, que nós abordaremos é o atributo da compaixão, da misericórdia e da justiça. Ou seja, Deus é compassivo, Deus é misericordioso e Deus é justo. Desses três atributos, eu vou gastar um pouco mais de tempo falando nesse breve vídeo do último, que é a justiça. A compaixão, nesse mundo tão torto em que a gente vive, é algo muito claro, né? Nós vivemos num mundo em que compaixão e misericórdia são coisas para poucas pessoas. Normalmente, nós vemos até algumas pessoas conseguindo demonstrar certa compaixão pelos doentes, pelos pobres, pelos marginalizados, né? Você vê que Jesus fez isso, basta você ler, por exemplo, Mateus 9:36, Marcos 1:41, né? Jesus exerceu misericórdia, praticou misericórdia para com várias pessoas, né? E nós vemos até certo grau o homem até conseguir fazer isso. Só que a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus não se estendia apenas àqueles que eram tidos como bons homens ou boas mulheres na sociedade da época de Jesus. Mas Jesus ofereceu misericórdia a todos os homens, sendo capaz até mesmo de se compadecer e interceder pelos algozes, as pessoas que o haviam colocado ali na cruz, como nós lemos no Evangelho. Isso nos eleva a consciência, isso tem que nos tocar, porque o Senhor Jesus nos chama para amar, para ter misericórdia, para ter compaixão até dos nossos inimigos. Sendo que, de fato, nós não podemos ter inimigos. Os nossos inimigos têm que ser pessoas para com as quais nós exerceremos amor, como já foi dito, e misericórdia e compaixão. É um desafio? É, mas é trabalhando isso que nós nos assemelharemos a Cristo, né? E por fim, nesse breve vídeo, eu quero, como eu já tinha comentado, discorrer um pouco acerca da justiça. É fato que o meio cristão tem um conceito de justiça de Deus já bastante solidificado. No mundo, as pessoas entendem a justiça ainda na base do olho por olho, dente por dente, ou seja, a justiça penal. Discute-se uma pena que tem que ser aplicada de acordo com a infração cometida. A partir daí, do equilíbrio dessa pena com relação à infração cometida, você tem um conceito humano de justiça. Mas será que é esse o conceito de justiça aplicável a Deus?
Será que a justiça de Deus é a mesma justiça humana? Quando lemos o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, e mesmo o Senhor Jesus Cristo falando de justiça, a justiça de Deus, será que ele está se referindo a essa justiça humana? Certamente que não. Mas aí você deve estar se interrogando: Eric, mostre-me. Ou então, Eric, como Deus age no caso da injustiça humana, dos atos de injustiça? Nós chegaremos lá. Mas primeiro eu quero falar um pouco sobre a justiça de Deus. Depois nós trataremos acerca do juízo de Deus, que muitas vezes na Bíblia é colocado como a ira de Deus, né? Mas lembre-se que o amor, ele não se ira, né? O amor, nós já discutimos no vídeo anterior, ele não é dotado dessa ira humana, né? Eu estou dizendo essa ira, essa raiva, essa cólera, não. O amor não tem isso, né? Agora, como que funcionaria então esse juízo de Deus? Nós vamos chegar lá. Primeiro vamos falar sobre justiça de Deus. E a justiça de Deus está diretamente ligada à questão da justificação. Lutero, ele falou ali sobre a justificação pela fé. Ele disse que o homem não pode ser justificado pela lei, ou seja, pela obediência a preceitos de lei, independentemente de que lei você esteja falando, seja a lei de Moisés ou qualquer outra, né? Então, o que ele diz em poucas palavras aqui, de uma forma resumida? Que você, como você não tem justiça humana, que você possa apresentar a Deus a ponto de se justificar por meio dos seus atos de justiça, porque nós somos caídos e nos nossos membros, os nossos membros, eles correm na direção oposta aqui ao bem que nós queremos fazer, como lemos o apóstolo Paulo falar acerca do homem da lei. Então, segundo Lutero, nós nos apropriaríamos por acreditar em Jesus Cristo, da justiça de Jesus Cristo. É como se Jesus Cristo dissesse assim: olha, eu pratiquei tudo que é perfeito, tudo que é correto, cumpri com todos os mandamentos ali da lei mosaica, então acreditem em mim, acreditem que eu vim ao mundo, e de acreditar e professar com a sua boca que você acredita em mim, que você tem a mim como Senhor, você se reveste da minha justiça, e aí está tudo certo. Ora, há certa verdade nisso, porque sim, isso até certo ponto se realiza, se efetua, mas será que na experiência humana isso basta? Se você frequenta alguma igreja, eu peço que você olhe para a experiência humana daqueles que estão aí pertinho de você, na congregação, na denominação onde você está, a qual você frequenta. Será que as pessoas que aí estão com você nessa caminhada, que levantaram a mão algum dia e disseram aceitar a Jesus Cristo, que dizem que creem em Jesus Cristo, e então se revestiram dessa justiça de Cristo, será que elas estão praticando a justiça de Cristo? Será que esse simples acreditar já resolveu toda a situação? Bem, longe de eu querer esgotar essa questão, é fácil você perceber que isso não é verdade, que isso não acontece. Porque no seio da igreja há muitas pessoas que mentem, que roubam, que adulteram e que cometem uma série de pecados, né? Se você ler, por exemplo, a 1 João 3:7, ele diz o seguinte: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, como ele é justo, como Deus é justo, né? Então, será que nós praticamos a justiça? Aí você pode dizer: não, mas eu pratico. Mas você só pratica a justiça? Aqui, muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, porque
as palavras de João, assim como a Escritura, não são fáceis de ser lidas. E a gente tem que ler não pelas partes, mas pelo todo. Veja, o próprio apóstolo João, ainda nesse capítulo, ele vai falar no versículo 2, 1 João 3, versículo 2, ele vai falar: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Tá, somos filhos de Deus. Só que ele também fala no versículo 8 que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E o apóstolo João também vai falar nos seus escritos que quem diz que não peca é mentiroso. Ou seja, por essa lógica, todo mundo peca, e se peca é do diabo. Porém, ele diz que somos filhos de Deus. No versículo 2, ele está falando com a igreja. Então, claramente, o apóstolo João, a gente tem que entender todo o contexto aqui do que o apóstolo João está falando. Quando ele diz aqui que Deus é justo, veja, Deus é justo, estamos tratando de entender essa justiça de Deus. O que é essa justiça? Calma que eu não fugi do assunto, ok? Estou só abrindo um breve parênteses que eu vou fechar já já. Então o que acontece? Deus é justo, Deus é amor, e ele é justo. Veja a diferença, ele é amor, substantivo, e ele é justo, um adjetivo. Então a essência do que Deus é amor. E por conseguinte, ele é justo. E todos nós pecamos. Então nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Porém, aqueles que são filhos de Deus são aqueles que não permanecem no pecado. Quando o apóstolo João fala que quem comete o pecado é do diabo, obviamente, por essa comparação que eu fiz, ele não está falando de um pecado de você que busca Deus e às vezes erra e vai melhorando cada vez mais de forma que a luz de Deus vai brilhando cada vez mais dentro de você. Não é nesse pecado de pessoas sinceras que estão buscando e estão melhorando a cada dia, não é com relação a esse pecado que o apóstolo João está se referindo. Ele está se referindo às pessoas que permanecem de forma hipócrita no pecado, que dizem querer a Deus, mas amam o pecado e permanecem no pecado. Mas fechando esse parênteses aqui, voltamos à questão, porque o apóstolo João, como lhe disse, quem pratica justiça é justo. Mas de que justiça o apóstolo João está falando? É a justiça humana ou é a justiça de Deus? Claro que é a justiça de Deus, porque em Filipenses 3:9 nós lemos: E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Então a justiça, por conseguinte, a qual o apóstolo João está se referindo no trecho que eu acabei de ler, é a mesma justiça que o apóstolo Paulo está, da qual o apóstolo Paulo está se apropriando. Leiamos novamente: seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a justiça do justo é a justiça que vem de Deus pela fé. Bem, aí voltamos para onde estávamos, que é quando eu estava falando de Lutero. Então, Lutero, ele disseminou no seio da cristandade, no seio do protestantismo, do evangelicalismo, esse preceito da justificação pela fé. Então, eu não tenho justiça em mim por meio de lei, eu acredito em Jesus, e aí eu automaticamente me revisto da justiça de Cristo que cumpriu tudo. Tá, de certa forma, há alguma verdade nisso. Infelizmente, perdoe-me magoar o seu coração, não é minha intenção, mas não é de todo certo isso que Lutero falou. E infelizmente é um erro no qual a cristandade incorre muito hoje, né? O que que acontece? Primeiro que a palavra ali pisteo, pistes, que é de onde deriva a tradução credere do latim, essa tradução credere não é uma boa tradução, porque ela não abarca o significado original do termo grego.
que se utiliza no Novo Testamento para falar de fé, já que estamos falando de justiça que vem pela fé. Credere tem a ver com acreditar. Então é como se você acreditasse no que Jesus fez, você automaticamente é revestido. E como eu disse na igreja, se isso fosse assim na igreja, todos já estariam totalmente revestidos da justiça de Cristo. E aí, isso implica em quê? Implica numa mudança de vida, mas não é o que nós vemos. Por conseguinte, você pode estar se perguntando, Eric, o que você quer dizer? O que eu estou querendo dizer é que esse conceito de justificação pela fé, ele é parcialmente verdadeiro, mas há falhas aqui. Ou seja, quando você se apropria, quando você crê em Cristo, você não meramente acredita, e é isso que pisteo, pistes, abarca no seu significado no grego. Pisteo, né, que é o substantivo, pistes, que é o verbo. O que acontece? Eles se referem a não meramente acreditar, mas a fazer de algo a sua própria substância. Estou tentando aqui interpretar um pouco para você entender. Fazer de algo a sua própria essência. É muito mais do que meramente acreditar. Ah, eu acredito que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, que ele morreu, ressuscitou. Não é isso que é pistes, pisteu. Pistes, pisteu, que é o crer que nós vemos traduzido na nossa Bíblia, se refere justamente a fazer de algo, a ser fiel a algo, a exercer fidelidade com relação a algo. Quando você lê crer na Escritura, não é meramente acreditar, mas sim exercer fidelidade. Então, quando nós exercemos fidelidade às palavras de Cristo e tomamos as palavras de Cristo como a nossa própria essência, a essência do que nós somos, aí nós cremos. Então, por um lado, há uma justificação legal quando nós nos apropriamos de Cristo. Há essa justificação, essa salvação, essa justificação do ponto de vista jurídico, que é o que Paulo vai falar em Colossenses, quando ele diz que a acusação que era jogada sobre nós, ela foi cravada na cruz. Havia seres caídos que acusavam a humanidade perante Deus, requerendo a paga dos pecados dos homens, ou seja, que o homem, que a humanidade, colhesse o fruto do pecado, que é a morte, o salário do pecado, que é a morte, morte eterna, morte espiritual também. E o que acontece? Jesus vai lá e ele lança sobre si mesmo os pecados da humanidade e crava na cruz aquele escrito de dívida, anulando aquele escrito de dívida que era contrário à humanidade. Por outro lado, não acaba aí. Agora, o que acontece? Nós somos convidados por Cristo a seguir pelo caminho estreito, trilhar o caminho rumo a sermos como Ele é. O Cristo caminho quer nos fazer justiça de Deus pela fé. Esse é o aspecto orgânico dessa salvação que Deus está operando em nós. É o que o apóstolo vai falar ali na epístola é o que o apóstolo vai chamar de desenvolvei a vossa salvação. Percebe que em um momento, judicialmente, nós recebemos de Cristo. Agora, organicamente, nós temos que desenvolver essa salvação, pegando a nossa própria cruz e caminhando com Cristo, carregando a nossa própria cruz, anulando o nosso ego. São esses dois elementos que completam o conceito de justiça de Deus e, consequentemente, a salvação. Percebe que eu fiz um paralelo entre salvação e justiça, ou seja, você só é justo diante de Deus quando a sua justiça provém da fé, que não é meramente acreditar, mas
fidelizar-se às palavras de Cristo, ganhando assim, por conseguinte, os efeitos jurídicos da salvação que são dados e conquistando, à medida em que você vai trilhando o caminho de Deus, todos os benefícios, as bênçãos de Deus, que é a purificação e a vitória sobre os seus inimigos interiores, para que a sua casa, que é o seu coração, esteja totalmente limpo e vazio de qualquer inimigo espiritual dentro de você. Essa é a justiça. Bem, e aí você pode estar falando, tudo bem, Eric, mas o que acontece quando o cristão não responde positivamente a esse convite para receber, para trilhar o seu caminho, para tomar a sua cruz e seguir após Cristo? Não há nenhum problema? Jesus não vai fazer nada a respeito disso? Sim, nós lemos ali que o juízo de Deus, basta você abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui com você, em Romanos 1. Leiamos juntos Romanos 1. Deixa eu abrir aqui com você. Versículo 18, olha o que ele diz aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que não respondem positivamente ao convite de Deus para andarem segundo a justiça da fé, que detém a verdade em justiça, porquanto o que de Deus se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Para a igreja que tem o testemunho de Cristo, que recebe muito mais da parte de Deus nesse tempo, nós somos convidados a, tendo reconhecido o Cristo de Deus no Jesus Nazareno, nós somos convidados a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Os demais homens, há uma tratativa diferenciada de Deus, mas eles também podem e devem responder positivamente. Para ambos os casos, o que acontece se a resposta não é positiva? O que acontece? Olha só, versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então o que acontece? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa, enfim, que é chamada por Deus, convidada por Deus a seguir após Cristo, a crer em Cristo, não quer, não deseja a justiça de Cristo e se volta na direção oposta a Deus, Deus entrega essa pessoa às suas próprias concupiscências. Basta você ver claramente, por exemplo, o caso ali de Jerusalém, nos tempos de Jesus. Jesus chegou, se fez carne, desenvolveu seu ministério, curou, pregou, libertou os cativos, realizou ali sinais, prodígios, maravilhas nunca antes vistos. E mesmo assim, os judeus o rejeitaram. Os seus o rejeitaram. E o que Cristo fala chorando diante de Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os seus profetas. Tantas vezes eu quis protegê-los como uma galinha protege os pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que eu declaro agora que a vossa casa esteja desolada. E aí Jesus orou e veio um raio da parte de Jesus ali sobre Jerusalém? Não. Deus em Cristo simplesmente permitiu que Jerusalém, aquela geração, colhesse o que plantou. E os pecados deles, por sua vez, bateram forte em outras gerações que viriam, porque os nossos pecados impactam não só nós, mas muitas pessoas também. Então, basicamente, esse é o juízo de Deus, é um juízo passivo, não é um juízo ativo. O juízo ativo, quando aparece na Escritura, ou é uma figura de linguagem, uma forma de se expressar, ou ele não reside na plena revelação da verdade, que conforme lemos em João 1,17, só está em Cristo. Então o juízo de Deus, ele é passivo.
de modo que ao cabo da obra de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Mas isso, em outra ocasião, a gente pode vir a conversar e a falar. Espero que você tenha gostado. Fique à vontade para comentar, para criticar também, se quiser. E Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela atenção.